Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje eu tenho a honra de receber a co-deputada estadual pela bancada feminista do PSOL em São Paulo, a co-deputada Carolina Yara. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar Obrigada. nosso convite. Muito bom, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, eu vou começar com uma pergunta que fala um pouco sobre a sua vida, sobre a sua luta. Você é uma deputada preta, uma deputada trans, intersexo, que vive com HIV, o que te insere em várias minorias marginalizadas socialmente. Você se considera uma sobrevivente? Com certeza, né? Eu acho que eu já nasci sobrevivendo. Eu acho que quando eu nasço, né, quando eu venho para esse mundo, eu já venho como um ser político, né? Todos nós somos seres políticos, mas eu acredito que o fato de eu vir tão diferente daquilo que é esperado, né? Ou seja, com aspectos biológicos dos dois sexos, já passando por mutilação genital, já passando uma série de questões, né? De questionamentos na família sobre se eu sou menina, se eu sou menino, como que trata, o que põe, que cirurgia que faz e tudo mais. Eu acho que isso faz com que esse corpo outrora estranho, né, traga também mensagens políticas muito contundentes, muito importantes, não só para o meu seio familiar ali, né, que tem ali a minha mãe, minha avó, pessoas muito mais progressistas avançadas para aquele momento histórico, mas também para aquela família conservadora e para o meio social muito conservador, né? Então, eu acho que isso é, ao mesmo tempo que é um corpo recheado de ameaças, como eu já falei em algumas entrevistas, para mim mesma, né? Então, não é fácil, né, carregar todos esses marcadores sociais que você mencionou, né? Ser trans, intersexo, viver com HIV, ser negra. No entanto, ele também tem a sua potência, né? Tem a sua provocação para a sociedade, tem uma série de potencialidades que eu utilizo e que coletivamente também a gente consegue articular para fazer política, né? Fazer política coletivamente. Fazer política, representar outras pessoas que precisam ser representadas, né, num país como o nosso, que é machista, racista, homofóbico, como a gente conhece. Exato. Você se declara filha da luta por moradias. Como é que você acompanha o trabalho do MST? Agora está tão em pauta, né? Virou vitrine, a oposição quer fazer CPI do MST, investigar MST. Aqui em São Paulo também, o governo Tarcísio de Freitas declarou que o destino de quem invade terra é a prisão. Como você acompanha esse trabalho? O que você considera o trabalho do MST? Olha, eu acho essencial e eu penso que se não fosse a luta pela terra, eu não existiria, né? Então, eu venho de um bairro que é a Fazenda da Juta, em Sapopemba, né, Zona Leste, perto de São Mateus. Então, todo aquele bairro ali em torno vem da luta pela terra, né? E o MST, né, que inclusive é anterior ao MTST, né, MTST surge como justamente uma veia urbana, né, do MST. O MST lá atrás, né, naquele bairro, faz, né, junto com as pastorais, junto com as comunidades eclesiais de base, uma luta muito importante para que aquelas fazendas, né, não é à toa que o nome é Fazenda da Juta, não é à toa que tem vários nomes lá relacionados a isso, para fazer com que essas pessoas nordestinas, negras, migrantes, pudessem ter sua moradia, né? Então, a minha avó, por parte de pai, fazia lá comida para o pessoal do mutirão, fazia parte daquela luta, e eu também cresci nesse meio, né? Cresci vendo assembleias de moradores, cresci ajudando a fazer luta por moradia, ajudando a fazer justamente isso que querem criminalizar agora, que é a ocupação de terra, né? Inclusive, tenho casa hoje por mutirão legalizada por causa dessa luta. Da mesma forma, vi muita gente sair da extrema miséria e conseguir ter a sua terrinha, conseguir fazer plantação, conseguir produzir produtos orgânicos, saudáveis, alimentação saudável, através da luta pela terra. Então, é uma grande falácia, né, que o que a gente faz é roubar, né,
coisa dos outros. No caso da luta pela terra, da luta pela moradia. O que a gente faz é pegar terrenos completamente ociosos, terrenos cujo não existe produção, né? E fazer ali a ocupação, seja por moradia, seja para produção, de fato, né? Da terra. Então, a gente, na verdade, está fazendo uma reintegração de posse, né? Porque o que foi a colonização? A colonização, sim, foi um roubo, né? O que os bandeirantes fizeram, tão celebrados por essas pessoas, inclusive pelo Tarcísio, eles, sim, foram estupradores. Eles, sim, foram criminosos, né? Eles, sim, mataram, né? Roubaram, expoliaram indígenas e pessoas negras, né? Então, o que é a miscigenação no Brasil se não é o estupro, né? O que é a pobreza, né, das pessoas que descendem, né, dessa escravidão afro-indígenas, né? O que não é senão um roubo dessa branquitude, dessa elite branca carcomida de São Paulo. Então, assim, eu acho um escândalo, né, a criminalização justamente de quem não quer mais criar seus filhos com os ratos e passar fome, como a minha avó falava, né? Então, a gente está cansado disso. As pessoas estão atrás de um direito constitucional, né? As pessoas estão atrás do mínimo, né? As pessoas estão atrás do mínimo que já foi assegurado na Constituição, que já não é perfeita, né? E esse mínimo está sendo negado, que é a questão da moradia e a questão da terra. Se a gente não fez reforma agrária no Brasil, e isso causa a pobreza hoje. Isso causa o racismo hoje. Isso causa o genocídio da população negra hoje pela polícia. Pela polícia, né? Que se retroalimenta do crime organizado, que se retroalimenta da milícia, né? Então, esse complexo do genocídio da população negra, que também vai atingir as outras populações, LGBTQIA+, enfim, mulheres, né? Mas a população negra e indígena ainda é genocidada nesse país, né? E esse genocídio e essa pobreza, né, essa fome que ainda estamos no Brasil e que se aprofundou com Bolsonaro, ela teria sido resolvida com a reforma agrária lá atrás. E é bom porque a gente está em maio, né? Maio, que foi o mês da falsa abolição, né? A princesa Isabel, lá assinando a Lei Áurea, ela assinou a Lei Áurea, mas ela não assinou a Lei de Terras com a reforma agrária. Pelo contrário, a gente fez uma reforma agrária na década de 1850, ao contrário, né? Na verdade, a gente tornou ainda mais, né, latifúndio essas terras, né? Então, a desigualdade social no Brasil, ela é escandalosa, né? Então, como que você vai dizer que quem luta contra essa desigualdade é criminosa, né? Então, assim, na verdade, é um receituário escravista de sempre, né? Sempre foi assim. Sempre os verdadeiros ladrões, os verdadeiros latifundiários, os verdadeiros escravocratas sempre se pintaram como eles os defensores, né, da moral, do que é correto, né? E estão aí fazendo, né? Agora, a gente não pode, né? Vou falar uma frase do Malcolm X, que eu venho, né, dessa linhagem também do movimento negro. A gente nunca pode confundir a reação do oprimido e do espoliado com, né, a ação pensada, né, e cruel do opressor, né? Então, entre um latifundiário, né, que contrata pistoleiros, que mata a rodo, que utiliza de força do Estado, que utiliza de lobby para conseguir seus negócios, né, seja no legislativo, seja no executivo, e a pessoa pobre, a pessoa espoliada, a pessoa negra, né, a pessoa periférica, que luta e consegue suas coisas através de táticas, né, do movimento social antiquíssima, né, porque a ocupação de terra é uma coisa antiquíssima, né, as manifestações, greves, são coisas que estão aí, né, há muito tempo. Nós não podemos jamais ou equiparar essas táticas, né, de guerra mesmo, né, de luta de classes. Não podemos equiparar, não podemos tornar iguais, né, porque um está se defendendo enquanto o outro está atacando, né, a burguesia está atacando. E a desigualdade é gritante. A desigualdade é gritante, né? O fosso
né? No Brasil é uma coisa gritante. E tem a ver com raça, né? Hoje em dia, ainda hoje, tem aquela pergunta, é raça ou é classe? Né? É uma pergunta idiota, né? Porque no Brasil é raça e classe, né? Então, a disparidade racial, a disparidade de gênero, a disparidade de classe aqui no Brasil é muito grande. Então, a gente tem que fazer coisas para resolver isso. E eu acho que a parlamentar, que de fato esteja comprometida com essas lutas, nós temos que ser, além de voz, né, para essas pessoas que estão sendo perseguidas ou para essas pessoas que estão sendo exploradas, oprimidas, nós também temos que servir de ponto de apoio, né, para que essas pessoas possam ter, né, ali um lugar, né, de socorro, um lugar de ajuda, um lugar onde se possa, né, de diversas formas, seja através das negociações, seja através da forma de projetos de lei, de emendas parlamentares, recursos, a própria voz e posição do parlamentar com sua imunidade, né, parlamentar. Acho que as pessoas têm que saber, né, que a imunidade parlamentar ela existe não para que as pessoas fiquem destilando ódio, como acontece hoje no Brasil. Cometendo crimes, como o Nicolas Ferreira fez, como tantos outros fazem, né? A imunidade parlamentar é justamente para você poder falar essas coisas todas que eu estou dizendo aqui sem uma responsabilização, uma perseguição da sua fala, né? Então, você utilizar o palco ali para você trazer as demandas dos movimentos sociais dos povos oprimidos, né? E poder falar sem filtro. É isso, a imunidade parlamentar. Não é para cometer crime, né? Então, a gente precisa ser essa trincheira de luta, na minha opinião, né? Porque tem muitas lutas. Deputada, você tocou no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deus me livre. E acho que não tem como a gente não falar dele. Porque ele chegou a dizer que pessoas com HIV são despesas para todo o Brasil. E ele também chegou a ligar a vacina da Covid-19 ao vírus HIV. O que essas declarações representam para você? Mais do mesmo. Mais do mesmo do fascismo, né? A gente tem a questão do estigma da AIDS, que é algo que eu estudo no meu mestrado, que é muito relacionado historicamente à LGBTfobia. Ponto. Só que a Angela Davis, lá atrás, na década de 80, escreveu no livro Mulheres, Cultura e Política. Tem uma parte lá que ela fala de saúde da população negra e ela fala que a homofobia, né, na época não tinha o termo LGBTfobia, mas a Angela Davis fala a homofobia ela está aí tanto para perseguir essa comunidade em específico, né, para perseguir, para matar, inclusive, essa comunidade, mas ela também serve para esconder a morte da população negra. Ou seja, enquanto a gente está focando nos assassinatos da população negra e focando na questão da AIDS só com a população, na época gay, hoje LGBTQIA+, a gente esquece de ver aquele genocídio do adoecimento, que a gente pôde ver muito bem como funciona na Covid. Acho que a Covid foi o grande marco para a nossa sociedade, enfim, no mundo, e que vários estudiosos, inclusive eu, tinha falado já no movimento de saúde pública o quanto a gente não prestava atenção no genocídio através da saúde, né, ou da ausência da saúde pública. E agora a gente está prestando mais atenção, porque a Covid foi um grande, né, escândalo, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, o fascismo, quando ele chega, ele vai pegar, né, esses aspectos, né, de opressões, de preconceito, de estigma e discriminação, os mais, eu não gosto muito da palavra primitivo, mas os mais esdrúxulos, né, os mais sem filtro. Então, ele traz isso, ele fala, então, gay não presta, HIV é coisa de drogado, HIV é coisa de gente que faz pico na veia, e por que essa galera que faz tudo isso depois quer serviço público, né? É um discurso moral, óbvio, né?
como se fosse proibido fazer sexo, uma demonização do sexo, né? Que é muito feita pelos fundamentalistas religiosos, mas é também uma mentira. Porque não é só essas populações que pegam HIV, né? Quem morre hoje de AIDS, em decorrência de AIDS, não é essa população que o Bolsonaro fala. Ele pode até haver uma correlação, de fato, em quem se contagia mais, né? Que, de fato, são homens que fazem sexo com homens, hoje em dia, né? E a população trans. Mas quem morre mais em decorrência, quem adoece mais, são mulheres, né? São mulheres negras. E muitas delas, mulheres negras que estão dentro da igreja e que pegaram HIV dos seus maridos, que foram lá ficar escondido com, né? Que pregam Deus para atrair família. Mas que vão lá escondido, falam que vão no Habib's e vão, né, fazer sexo com outras pessoas. Então, assim, é a hipocrisia, né? E essas mulheres, elas vão ter diagnóstico, mulheres cisgêneras, inclusive, né? Vão ter diagnóstico tardio. Elas vão já descobrir tardiamente. Então, é cruel duplamente. Porque, ao mesmo tempo que ele ataca as pessoas, né, que vivem com HIV, né, que nós somos gastos, isso e aquilo, ele também encobre uma realidade, que é isso que o discurso ideológico da extrema-direita faz, né? Ao mesmo tempo que ele ataca, ele encobre uma realidade e transforma aquilo, né? Como enfim, o kit gay, enfim, né? Várias coisas que eles criaram, né? Para agitar mesmo, né? Fazer o pânico moral, né? Eu acredito que é isso. Tudo filtrado pela tal liberdade de expressão, pela imunidade parlamentar. Bem absurdo, né? Utilizar uma coisa tão valiosa de uma forma tão horrenda, né? A gente vai ter que rever, né? Acho que não dá para continuar assim, né? Imunidade parlamentar sendo desculpa, sendo justificativa para cometer crimes, né? E eu acho que também a gente tem que pensar que esse discurso do Bolsonaro vem justamente no momento em que ele vai acabar com o departamento de AIDS. Ele fechou o departamento de AIDS. Foi criminoso, né? E não só o departamento de AIDS, ele fechou tudo que dizia respeito à saúde sexual e reprodutiva, inclusive das mulheres, né? Então, o que eu sempre digo, o fascismo ele coloca a população LGBTQIA+, como o grande espantalho, né? Tipo, ó, nós estamos trabalhando pela moral, pelos bons costumes e pela família. Mas leia-se que toda vez que ele faz um ataque contra a população LGBTQIA+, vírgula, população negra e mulheres. Sempre vem acompanhado. Então, é um pacote, né? Então, essa mesma família que ele diz defender, na verdade, se você vê a maioria da população, que é de mulheres, é de negros, enfim, ele vai atacar essas pessoas, né? Então, destruindo o SUS, enfim. Então, esse discurso ideológico do fascismo ele tem tudo a ver com privatização, ele tem tudo a ver com destruição de patrimônio, ele tem tudo a ver com venda do SUS para seguros de saúde, todo um mecanismo também, sabe? De uma galera que até às vezes gosta de fazer um merchandising social, de vez em quando, bota uma travesti ali para ser cota e tal, faz um comercialzinho ali e aqui, mas essa mesma galera também se utiliza, às vezes, do fascismo, quando a crise está braba, e coloca lá o cachorro bravo deles, entendeu? Fala, vai lá, Bolsonaro, fala umas merda aí para a gente poder privatizar as coisas, para a gente poder passar a reforma da Previdência, para a gente poder passar as coisas. E passaram, né? A gente teve custo de muitas vidas, né? A gente teve derrotas, né? Eu acredito que o SUS só não foi mais destruído porque teve a Covid e a população, inclusive a de direita, né? Se o SUS fosse privatizado como o Bolsonaro queria, ele não duraria, ele cairia, né? Ele cairia muito rápido. Então, ele soube disso e recuou, né? E se a gente não tivesse SUS, as 700 e poucas mil vidas que a gente perdeu, que foram horríveis, era evitável, mas seria muito mais se a gente não tivesse o SUS, né? Eu, como trabalhadora do SUS, eu bato muito nessa tecla. A gente teria
tranquilamente 2, 3, 4 milhões de mortes, né, se não tivesse o SUS. Do mesmo modo que, olha, a questão da AIDS, né? Se você for ver, né, ele fala de gasto, né, público. A África do Sul foi para o negacionismo na década de 90 e anos 2000, né? Então, tinha um presidente que era de esquerda, inclusive, mas era muito parecido o discurso com o Bolsonaro, de que a AIDS não existia, era invenção do Ocidente, etc. E aí, assim, explodiu, né, a AIDS na África do Sul. Eles não foram para a linha da saúde pública, eles não foram para a linha de medicar as pessoas, enfim. E o Brasil tomou um destino contrário à África do Sul, um modelo contrário, que foi o modelo da universalização do tratamento e do tratamento logo quando diagnostica. E a diferença do Brasil para a África do Sul é que o Brasil tem menos de 1% da sua população com HIV, enquanto a África do Sul tem 25%. Um quarto da população da África do Sul tem HIV. Entende? Então, assim, imagina o gasto que é, né? Inclusive, virou uma questão trabalhista, virou uma questão de todas as áreas, né? O HIV na África do Sul, né? E eu estou dizendo de um país que não é o país mais pobre da África. Inclusive, é o contrário, né? A África do Sul é um dos países mais desenvolvidos, faz parte do BRICS, né? Então, é um país, sim, digamos, da classe média alta no mundo, né? Um emergente. É um emergente, né? É um país em desenvolvimento, franco desenvolvimento. O que dirá os outros países que são muito mais pobres, né? E que não têm sistemas de saúde. Então, é bom a população e é bom nós, do setor progressista da esquerda, não cairmos jamais nessas falácias, mas também não ficar só no discurso moral. Eu acho que também a gente tem que, igual uma cebola, a gente tem que ir tirando as camadas e ir trazendo as problemáticas. Deputada, para a gente encerrar, eu vou fazer só mais uma pergunta, que o nosso tempo é curto, infelizmente. Queria entender como é que a falta de políticas públicas afetam as pessoas trans e as travestis, porque a gente sabe que elas não têm lugar no mercado de trabalho e muitas das vezes vão parar na prostituição não por vontade própria, mas por sobrevivência. Como o Estado pode mudar essa situação? Nós temos uma realidade de 90% da população de travesti transexuais estarem na prostituição, né? É uma realidade cruel, porque é compulsória, não é uma questão moral da prostituição, mas é uma realidade compulsória, né? Então, nós temos que trabalhar, enquanto sociedade, para ampliar esse leque, né? Para que as pessoas trans possam ter outras, né, funcionalidades no mercado de trabalho, na divisão do trabalho, né? E esses 10% também, não é que esses 10% estão no emprego, sabe, com todos os direitos trabalhistas, não, né? Esses 10%, 4% está no emprego formal e 6% está aí na área de informal, uberizada ou uberizado, ou no caso das travestis, sendo cabeleireiras, sendo dessa subempregos, área, né? de subempregos ou não subemprego, mas também numa área muito nichada, né? Ou você vai ser manicure, ou você vai trabalhar com beleza, entendeu? E não, enfim, agora que começa no Brasil essa coisa de travesti na política, de travesti ser economista, ser professor e tal. Então, a gente está caminhando. O que o Estado tem que fazer? Projetos, políticas públicas de Estado para que essas populações, né, a LGBTQIA+, em geral, mas a trans em específico, elas possam ter políticas afirmativas. As políticas afirmativas deram certo com a população negra. Não é o ideal, não é o que a gente quer para a vida toda. A gente quer, né, outro mundo, inclusive. Outro sistema econômico. Mas elas funcionam, né? Elas dão conta. Então, ter cota trans é importante. Cota trans na universidade, sim. Cota trans no emprego, né, para algumas leis para incentivar a contratação de, sei lá, uma reserva de vagas em todos os processos seletivos em empresas. Sim. Concursos públicos, ter cota trans é importante.
Você ter programas como Transcidadania, né? Políticas como Transcidadania em São Paulo, que destinam bolsa, né? Durante um período que eu acho que tinha que ser maior, 2 anos é pouco, mas tem 2 anos, né? Já é alguma coisa. Para que essa travesti, esse homem trans, essa mulher trans, essa pessoa não binária, ela possa voltar para a escola, porque, em geral, ela foi expulsa da escola, né? Então, a gente também vai ter que fortalecer o EJA, o supletivo, né? A educação de jovens e adultos, que também foi tão sucateada. E é pelo EJA que essas pessoas voltam para a escola. E não é só a população trans, né? Eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre empregabilidade de pessoas negras com HIV. E as pessoas não trans, as pessoas cis, também vão para o EJA, porque elas também foram expulsas da escola por conta do preconceito do HIV. Então, são várias opressões ali reunidas, né, no fortalecimento da educação de jovens e adultos do EJA, né? Então, também fortaleceu o EJA, né? Eu acho que essa miríade, né, esse grupo, esse bloco de políticas públicas é muito importante para essa população, para além da saúde, né? Então, ter uma política de saúde, um processo transexualizador mais atualizado, que não seja tão focado no final, no grande finale, né, que é a cirurgia de redesignação sexual, genital, né, mas que possa ter outras possibilidades, um sistema mais descentralizado, né, que a UBS possa dar hormonização para essas pessoas trans. Eu acho que tudo isso é muito importante e cabe ao Estado. Não cabe à sociedade civil. Chega, né, de movimento social, de coletivo, de ONG, terceiro setor. Chega dessas entidades serem responsáveis pelas políticas para a população trans. O Estado tem que se responsabilizar. E também não adianta colocar tudo nas costas de alguns heróis, digamos assim, né? Como aqui em São Paulo nós temos o CRT DST-AIDS, né? Na Santa Cruz, o famoso CRT Santa Cruz, com o programa de IST-AIDS de São Paulo, né? Uma galera que, historicamente, há quase 40 anos, carrega essa política nas costas, né, em São Paulo, né, tratando de Estado. No município também tem essas figuras muito ligado a pessoas, muito ligado a serviços específicos, né? Acho que a gente tem que sair dessa lógica para fazer uma política de Estado, para, de fato, funcionar. E também, de fato, né, parar de sobrecarregar esses trabalhadores do SUS que estão comprometidos, né? Eu acho que é por aí. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer também a sua representatividade. Eu espero que cada vez mais a gente tenha no Congresso Nacional, que a gente tenha na Câmara dos Deputados, em todas as esferas do poder público, pessoas que representem a população de fato, pessoas pretas, pessoas trans, LGBTs, e que aquilo reflita de fato o que é a população brasileira, diversa. Axé. Eu agradeço muito, né, a presença aqui na questão política, me disponibilizo para outras conversas, né? E peço para acompanhar também o trabalho que a gente tem feito, tanto na Alesp, né, com a bancada feminista estadual, quanto na Câmara Municipal, com a bancada feminista municipal. E nós temos lá o Instagram, né, o @bancadafeministapessoal, tudo junto, minúsculo. E o meu Instagram, que é o @acarolinaIara. Iara com I, tá, gente? É isso. Quem nos acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo Questão Política.